Tá bem? Que bom que estamos aqui, né? Vamos ficar de pé, quem puder, vamos orar a Deus. Deus disse o nome dele, nessa tarde e sempre. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor cuidar também de nós. Muito obrigado porque estamos aqui, Senhor Deus, como pessoas que estão querendo, Senhor Deus, estar próximo de Ti, estar perto, Senhor Deus, e descobrir as Tuas maravilhas, Senhor Deus, nos alimentar da Tua palavra, pois a Tua palavra diz, Senhor Deus, que nem só de pão viverá o homem. E hoje estamos aqui, Senhor Deus, nessa hora, nesse momento, para se alimentar da Tua palavra, Senhor, para a gente prestar um louvor, a adoração, Senhor Deus, e estarmos juntos, Senhor Deus, nessa unidade, te glorificando e te exaltando. Te pedimos, Senhor Deus, abre os nossos corações, abre as nossas mentes, Senhor Deus, e que o Teu Espírito Santo possa nos revelar, Senhor Deus, as Tuas Escrituras, aquilo que o Senhor tem preparado para a humanidade, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. O Senhor quer nos cuidar, o Senhor quer nos resgatar, Senhor Deus, do pecado que nós estamos, do lamaçal, do charco de lodo. O Senhor quer colocar os nossos pés, Senhor Deus, em rocha firme. O Senhor quer colocar os nossos pés no caminho certo, verdadeiro e único. Te pedimos, Deus, receba nossas vidas, receba o nosso louvor, e que possamos te exaltar e te agradecer para todo sempre. Abençoa esses homens que estão aqui nessa casa, dá sabedoria a eles, dá libertação a eles, Senhor Deus, dá intrepidez, dá coragem para que eles venham fugir da aparência do mal. Abençoa as famílias de cada um, Deus, que estão velando por eles, estão orando, estão esperando eles voltar a recuperar, Senhor Deus, voltar em novidade de vida. E que eles venham aproveitar essa oportunidade de estar aqui aprendendo, de estar aqui se recuperando. E muito mais, Senhor Deus, o privilégio que nós e eles temos, Senhor Deus, de estarmos desfrutando da Tua palavra, que é poder e vida para a nossa alma. Seja conosco. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos escutar o louvor. Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Exaltado, exaltado no céu. Amém. Vamos começar o nosso estudo. Nós temos hoje aqui o Wellington e o Rony. Certo? Que bom estarmos aqui com eles. E como nós já sabemos, sempre eu gosto de explicar um pouco o que é que está acontecendo aqui todo domingo à tarde. Pronto, vamos chegar lá. Aí nós estamos aqui tendo um estudo da Bíblia. Esse estudo aí tem um nome, DBF. É só uma sigla que vai ajudar. E o nosso propósito, o que é que significa DBF? É deixe a Bíblia falar. Porque Deus enviou as Escrituras e deixou nossos olhos para ela falar conosco. Só que às vezes o homem está querendo falar por ela. Está querendo ensinar a Bíblia. A Bíblia manda fazer uma coisa e o homem quer fazer o quê? Quer fazer outra. Então nós temos que confiar, dar crédito e deixar a Bíblia falar para nós, não querer ensinar a Bíblia. É ela que tem o quê? Que nos ensinar. Ela que tem que nos mudar, nos transformar. Pode dizer. Eu acho o outro varão que estava ali, eu acho que ele roubou meu caderno daquele lá, ó. Pra outra casa. Ah lá, para outra casa, né? Pronto. Hoje nós vamos mais na Bíblia. Como eu falei, nós temos isso aqui. É uma placa, é um guia que nos leva a estudar. Mas, como eu falei, é de vocês. É bom vocês estar na semana olhando, procurando na Bíblia. Eu tento ir mais pela Bíblia, porque o meu foco é a Bíblia. Tudo que eu falo aqui, quando a gente lê na Bíblia, é coisas que estão aqui. É por isso que eu tento não ficar muito presa nela. Mas porque ela já é uma matéria de vocês podem estudar, analisar. E aqui é lá eu leio para a gente não fugir o foco. Mas, como eu disse sempre,
O nosso propósito aqui não é trazer um livro para vocês amarem. Nós já temos o quê, ó? 66 livros, tem uma palavra. Por exemplo, você vê que tem os Mormons. Ele tem a Bíblia e tem o livro de Mormon. Já viu, já? Os testemunhos de Jeová, eles têm a Bíblia e tem vários livros. E eles têm até uma versão da Bíblia. O sétimo dia. Justamente. O sétimo dia. Valeu! Bora botar pra um cuscuzinho, já viu? Pronto, vai lá. O sétimo dia, eles têm a Bíblia e tem todos os livros da Ellen G. White. Então, eles fazem ali uns livros que complementam a Bíblia. Esse negócio do sétimo dia da Adventista, que tem que ficar em casa, ficar só para ler a verdade, tem na Bíblia? Eles dizem que não. Diz Sábado, né? não sabe. Se tem na Bíblia, vocês acreditam, né? Tem na Bíblia, mas isso aí é do que? No Antigo Testamento. Nós tivemos um estudo aqui que diz que a Bíblia, por exemplo, a Bíblia, lá em Mateus. Que é Mateus no Novo? No Novo, isso, Mateus. Mateus. Se tu ver antes, no capítulo 1, volta uma página. Mateus, todo mundo ia abrir Mateus. Pronto, volta aqui, ó. Pronto. O Novo Testamento. Tá vendo? Então daqui para cá é o quê? O Antigo Testamento. A Antiga Aliança. Tá certo? Ó, aqui, ó. Ó, na minha aqui, ó. Na Bíblia tem duas alianças. 2 alianças. Perfeito. Gostei. 2 alianças. 2 tratados. 2 contratos. A Bíblia tem. 2 contratos. Qual o problema? Mas Dilúvio só teve um, né? Dilúvio só teve um. Só um. O que é a aliança? O que é o contrato? Aquilo que Deus firmou com o povo. Lá, quando Deus escolheu o povo de Israel, aquele povo, ele ia ser o canal, ele ia ser o instrumento, ele ia ser o farol, a luz que ia ganhar o mundo para Deus. Aí Deus faz uma aliança com aquele povo. Ele faz um tratado. Qual é o problema? Está aqui o povo de Israel, tá certo? O que é que estava acontecendo com o povo ao redor? O que é que o povo estava fazendo? Imoralidade, bebida, prostituição, coisa do diabo. Tudo isso é agradar a Deus. Deus tem que segurar aquele povo até o Messias, que é Jesus. Porque o Messias, Jesus, tem que vir de um povo puro, um povo santificado. Deus faz o regimento, Deus faz a aliança, Deus faz os 10 mandamentos, Deus faz a conduta que o povo tem que viver, o povo não se corromper com os outros. Só que o regime daquele tempo era necessário o quê? Por exemplo, o que é que tinha antigamente? Uma pessoa doente, um leproso. O que é que fazia com o leproso naquele tempo, na antiga aliança? Isolado, ficava lá. Hoje isso acontece? Não. Naquele tempo, uma mulher em menstruação, uma mulher menstruada, ela não podia estar no meio da Se fosse sociedade. até doar um cabrito, uma bezerra, tinha que ser limpo, né? Tinha que ser limpo, tudo limpo, justamente. O povo podia, naquele tempo, o povo de Deus podia comer carne de porco? Não, por quê? Por causa do problema da carne de porco naquele tempo. Porque o porco era um animal impuro. E ainda é muito imundo. Então eles não tinham o controle de higiene. Se eles pegassem o porco ali com toda a podridão que estava no estômago dele, eles comessem, automaticamente eles iam pegar a doença, ia ficar impuro, ia ficar cheio de coisa. Então Deus ele controla aquele povo, o povo ficar sadio, porque naquele tempo não tinha medicina tão avançada. A aliança daquele tempo qual era? O menino de sétimo dia, o pai pegava o menino macho, aí pegava o pênis dele e fazia, né, uma circuncisão, isso, né? Circuncisava ali no pênis do menino. Era a aliança que Deus tinha para o povo. Ali tanto mostrava que aquele povo tinha uma aliança, como trazia saúde, como trazia coisas boas para o povo. Na antiga aliança, quando tinha uma briga, quando tinha uma violência, como é que era tratado? Como é que ela feita a vingança na antiga aliança? Quando tinha uma briga, qual era a vingança? Olho por olho, dente por dente. Está lá, está escrito lá. Aí o que é que Jesus disse? Se tu bater numa face, faz o quê? Olha só, aí então, a antiga aliança que serviu para o tempo, era necessária, e o quê? A nova aliança. Se você for ver em Salmo ele parece confuso. Você vê o próprio Davi amaldiçoando o inimigo, mandando Deus jogar as pragas nele, na família dele, no descendente. Está lá. Hoje não é mais assim. Aquele que te maldiz, aquele que te persegue, aquele que fala mal de tu, tem que orar por ele.
Aquele que te faz o mal hoje, tu tem que fazer o quê? O bem. Então, qual era a questão do sábado? Lá, o povo estava andando. Saiu do Egito e tinha que andar até Jerusalém, até a cidade de Canaã, tinha que andar. Aí o povo vivia, o povo era peregrino. O que é que Deus fez? O povo não todo dia trabalhar, esquecer dele e só pensar nele próprio. Deus tirou um dia para o povo o quê? Descansar, ficar em repouso. Qual era esse dia? Dia de sábado, o sétimo dia. E por que é que Deus pegou o sétimo dia? Porque lá em Gênesis, no começo da aliança, a Bíblia diz, e isso se vir para as coisas futuras, de uma simbologia muito grande, que Deus fez o mundo em quantos dias? 7. Não, 6 6 dias. Descansou o sétimo dia. Aí descansou o sétimo. Então, Deus pega tudo isso e diz, ó, no sétimo dia você descansa, para. Você não pode nem cozinhar, não pode ir lá colher, não pode fazer, vocês vão só descansar. Não trabalhar. Isso, não pode trabalhar, não pode andar marchando. Por que Deus fez isso? O povo, não fazer igual o ditado aqui do Ceará, não se desinvestir e virar a vida e esquecer de quem? De Deus. Então, todo dia da semana, aquele povo tinha um dia que falava tudo para se lembrar de quem? De Deus. De Deus. Sábado, né? No sábado. Então, isso acontecia. É tanto que na sexta-feira, o maná caía do céu, ele escolheu tanto que podia comer, ficava um sábado de repouso para comer, e quando fosse no primeiro dia, continuar o quê? Marchando, vivendo. Agora hoje, na nova aliança, qual é o dia que tem que guardar para Deus? Domingo. Domingo, o que mais? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Abre em Atos, capítulo 2. Atos 2. Como é, irmão? Hoje, qual é o dia que tem que guardar para Deus? Todos os dias. Todos os Qual dias dia? tem que ficar em vigília. Né? Aí pega a gente, né? Ei, agora aí. Atos o quê? Atos, capítulo 2. Versículo 46. Atos 2, 46. Quem pode ler? Atos 2,46. É. E perseverando mesmo todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e se realizavam de coração. Não, só tá aí. E agora tu, para nós passar. Achou? 47. É 46. Perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comia juntos com alegria e sigilo de coração. Qual é o dia que eles estavam lá fazendo a vontade de Deus? Se alegrando. Qual é o dia? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Entendeu? Todos os dias. Então, qual é o dia que eu faço culto para Deus? Todos os Todos os dias. dias. Qual é o local? É igreja. Todo canto. Todo canto eu tenho que estar uma devoção, uma adoração, uma reverência. A fazer a vontade de Deus. Não é eu esperar o domingo para botar a melhor roupa, me comportar da melhor maneira e sentar naquele espaço físico e dizer que ali agora eu estou na presença de Deus. Quando é que eu estou na presença de Deus? Todos os dias. Todo dia, porque Deus está me contemplando todo dia. Protegendo todo dia. Todo dia. Qual o local que eu tenho que estar fazendo a vontade de Deus? Qualquer local. Todo local. No trabalho, na fila do banco, no trabalho, aqui na casa de recuperação, Todo canto. todo canto. Eu tenho que estar procurando fazer o quê? A vontade de Deus. Fazendo a obra de Deus. Adorando a Deus. Adorando a Deus. Então, a nova aliança, ela, entenda, era o sábado lá, mas isso era uma sombra para chegar até o dia de hoje. Hoje não é mais um dia, é todos os dias. Porque a antiga aliança era uma sombra, tem uma sombra. É uma sombra, você vê para até mais, não, é uma coisa aí fina, alta. Mas você não sabe a cor, é verdade? Não sabe os componentes, não sabe o que está tendo com aquilo ali. Então a nova aliança era o que? A antiga aliança era o que? Era a sombra das coisas que estavam por vir. É por isso que hoje nós não podemos misturar a Bíblia e querer pegar umas coisas do Antigo Testamento e trazer para onde? Para o Novo. É um exemplo, é uma base, uma alicerce que estava lá, que precisava nós saber. Mas o que a gente precisa hoje? De toda a Bíblia.
Mas qual é o essencial? Qual é a aliança que eu estou vivendo? A antiga ou a nova? Antigo. A nova aliança. Porque agora tem Cristo. Foi cumprido. Foi consumado. Então agora eu observo a antiga aliança para não cair no mesmo erro e vivo a nova aliança caminhando até Cristo, com Cristo, até o Pai. É por isso que eu tenho uma antiga aliança, que é uma referência, de pontos que deram certo, eu vou continuar, e de pontos que deram errado, eu não vou fazer, mas eu compreendo tudo na nova aliança, que vai me dizer, olha, agora é assim, é dessa maneira. Então é por isso que nós precisamos o quê? Da nova aliança. Acompanhado do que? Da antiga aliança. É essencial. Deu para entender um pouco sobre o sábado, essas coisas? É porque tu não estava indo no curso, a gente já tinha visto, tá certo? Nós precisamos pegar aqui a coisa andando. Mas eu tenho que ser bem assim, eu sempre tento procurar dar vários pontos para todo mundo ir acompanhando, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho. Semana passada, quem estava aqui se lembra, a última aula foi sobre o pecado e suas consequências. E também nós tivemos o estudo aqui de Jesus, o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Nós também vimos que Jesus fala que ele diz assim, ó, pois tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei o que? A minha igreja. De quem é a igreja? Não, de quem é o dono? Jesus. Jesus. Quem é que vai dar as ordens? Quem é que é o cabeça? Quem é que vai dizer a maneira que funciona? Então, nós não podemos esquecer isso. Nós estamos agora no ponto do estudo, que nós estamos falando de coisas pessoais, mais íntimas, coisas que estão dentro de nós. Nós falamos muito sobre o pecado, como se lembra, né? Qual é a solução do pecado? Quem quer compartilhar? Quer que você diga? Qual é a solução do pecado? Como resolver o problema do pecado? Como resolver o problema do pecado na sua vida? Assumindo e pedindo perdão. Assumindo, pedindo perdão por meio de Jesus. Como é a solução do pecado? Primeiramente, a gente tem que se Se arrepender. arrepender, Assumindo. Bom, Assumir a maneira de arrependimento. isso. Bom, que mais? Se batizar, né? Se arrepender, se batizar. Coração, né? Coração, verdade. Olha assim. Sinceridade. aliança com Deus, né? Sinceridade. Verdade. O que mais? Como é que a gente vai tirar esse câncer dentro de nós? Essa coisa que parece que não sai. Parece que a gente luta, quando pensa que está no liberto, aí ele vem e acaba nos laçando de novo. Por que isso acontece? O que está faltando? O que faltou no começo? O que eu preciso fazer mais? Porque falta perseverança, né? Falta Tem que perseverança. prosseguir, não é só se batizar, não. Né? Tem que ir adiante, né? É. Com Cristo. ele não estava vigiando também, né? Não estava Estava vigiando. vigiando. Estava vigiando. Mas no pecado a pessoa se desvia do caminho que é Cristo, né? Tem que sempre. Justamente. É porque o pecador, de acordo com as escrituras, ele tem que ir, vamos supor que ele vai descer aquela água do batismo ali. Aquele batismo, simbolicamente, é a morte dele para esse mundo. Aí lava os teus pecados. Aí o Espírito Santo, que é santo, vai entrar na tua vida agora, que está pura. Mas não quer dizer que tu vai ficar puro, né? Pelo caminhar, porque tu ainda está vivo na carne. Então o Espírito Santo entra, paga teus pecados, tu passa a ser filho de Deus e a novidade de vida. Então a gente tem que ter a ideia que nós estamos morrendo para o mundo e nascendo no mundo espiritual para Deus. E aí andar em novidade de vida. Aí entra perseverança, né? Fé, né? Arrependimento, porque o arrependimento não é só naquele momento, mas é todo dia. Sabendo que Deus, a todo momento, está nos olhando. Verdade. Qual o estado do pecado? Amor. Quem aqui nunca pecou? Jesus. Isso. Mas dentro de nós aqui, você, quem nunca pecou? Todos os pecados. Todos os pecados. Os pecados carece da graça de Deus. Então nós temos um passaporte
Nós temos com ingresso. Se eu tivesse perdão por pecadores que estavam todo mundo era morto, né? Exatamente. Se tivesse perdão para os pecadores, todo mundo era morto. Então, se nós pecamos, se o salário do pecado é a morte, nós temos com passaporte, com ingresso. Nós estamos com os nossos lugares reservados, né, no melhor local lá no inferno. O diabo está só esperando a gente o quê? Morrer no pecado Vai para aquele canto lá. e ele tomar de conta da nossa vida. Por quê? Porque é uma dívida que o homem tem com ele. O homem tirou o poder que ele tinha, que Deus deu lá no Jardim do Éden. Por exemplo, Deus faz o Jardim do Éden, faz a criação, o homem. Aí Deus dá o direito ao homem ter domínio sobre tudo, ter o controle. Aí o homem está lá controlando e a serpente está lá, a mais astuta, possuída pelo inimigo, ou todo inimigo. Mas o homem está lá no seu poderio. Não, só um minuto aqui. Só um segundo. Se ele estava lá em cima, né? No Jardim do Éden. Ele naquele tempo já existiu o mal lá em cima? Não, o Jardim do Éden é aqui na Terra. Na terra. Ah, na terra, Aqui né? na criação, o Jardim do Éden ele vem na criação. Ah, Deus faz os animais, Deus faz o homem, e Deus faz aquele jardim, aquele local cercado, por um Depois que cuidando ele dele. terminou o mundo em 7 dias, 6 É, dias, 6 dias, isso. descansa aí. Então, aqui na Terra, era que teve até pecado, né? tinha a serpente, a mais astuta, estava fazendo o que já? Tentando, Amém. isso, tentando enganar o homem, a criação. Aí ele vai ver o ponto mais frágil, vai através da mulher, a Bíblia diz, não foi o homem que foi enganado, A mulher. foi a mulher. Aí o que acontece? A mulher vai, é enganada, Aí cai na não cai em transgressão também. Isso, cai na transgressão, comete pecado. Ela vai para o homem, instruída agora pela serpente, porque imagina assim, ela comeu. Aí o diabo, aí ela talvez, vamos imaginar, e agora, como é que se o Adão souber, o que é que ele vai fazer? A serpente, não, dá para ele também que ele vai comer, não come não, porque ele me disse que Deus deu um mandamento. Aí a serpente vai ensinar ela e a induzir ela a fazer o que agora com Adão? Enganadão. Dá o Adão também. Dá o Adão também. Pecar contra Deus. Pecar contra Deus, dá. Dá o fruto do Adão também, Isso. poder pecar contra o Senhor. Ela vai seduzir o Adão. Adão, tem que ir. Ele também, e é tanto que ela seduzir em todo sentido. Uma sedução vamos supor, de ganhar na conversa. De fazer ele também agora comer da fruta, tanto que ele come. Comem também cai no quarto. Aí pronto, aí o que o homem faz? Ele pega o poder que Deus deu para ele, de controle, como homem, e entrega na mão de quem? Não, o homem é a mulher. Pega aquilo que Deus deu e entrega na mão de quem? Da serpente. Da serpente, do diabo. Quem é que controla agora a vida física deles e a morte? Porque Deus tinha dito, né? Se comer certamente o quê? Morrerá, por causa da desobediência, da transgressão do pecado. Isso aí, Foi, a raiz foi essa, a a desobediência. desobediência. Aí aí a serpente diz que não, morre não. Pelo contrário, tu vai ficar igual a Deus, conhecendo tudo. Só O cara foi lá e fez. E aí o que é que acontece? Então, quando o inimigo diz não morre não, e ele saber que morrer mais acaba ganhando a mulher, o que é que o homem faz com tudo isso? Ele pega e entrega de mão beijada tudo aquilo que Deus deu para ele. Então, agora o homem, como pessoa física, como aquele que transgrediu, ele está refém e na mão de quem? Da morte. Porque Deus disse que se eles comessem, morreria. E quem é que, vamos supor, tem as portas? Quem tem o ardilhão da morte? Já. O diabo, ele tem o ardilhão da morte, o Sim. veneno, isso. Aí a humanidade fica sujeita a essa morte. É por isso que a Bíblia diz em Romanos, o salário do pecado é o quê? A morte. A morte. Então, todos que pecam, nós pecamos e somos descendentes, nós estamos o quê? Destinados a essa morte. Aí vem o quê? A condenação para todo homem. Todo homem está debaixo agora de quê? Nós pecamos, então nós estamos debaixo do que agora, como homens, da condenação. Então nós estamos sujeitos à condenação. Pastor, é verdade que a serpente ela andava rastejando que Deus condenou que ela ficasse daquele jeito. Lá tem. Que deu um das. Como é que é o nome que diz, hein? Uma das consequências, castigo, que Deus dá para ela, é que agora ela está se rastejando. Então, a gente entende que talvez ela não andasse rastejando. Eu não sei se ela é asa ou se ela é perna, mas o que a gente sabe é o seguinte: antes disso,
provavelmente ela não rastejava assim, gente no chão. Mas se dizer que tinha asa, a perna aí, Deus que castigou ela assim, foi, tá lá, bem essa escrito. mulher é o filho, né? Essa é a multiplicação das dores. E para o homem, o trabalho, que era uma coisa normal de cuidar e colher, agora vai ser uma coisa exaustiva, cansativa. Vai vir a pena do trabalho. E ficou pronto. Então vamos continuar. Deu para dizer até esse ponto? A gordura da pergunta? Não? Vai? Não. Então vamos lá. Então todos nós, e eu, que sou mais pecador, Paulo disse isso, ó. Eu sou mais pecador. Por que ele Paulo disse isso? Paulo disse. Por que ele disse isso? Eu, no meio de vocês, no meio de todo mundo, eu, sem exagero, eu sou o mais pecador. Não pode escutar. Deixa de chamar, pode deixar. Eu sou mais pecador do que vocês tudinho. Eu que estou aqui falando. Por que eu posso dizer isso? Qual é o pecador que você conhece? Conhece de verdade, sabe os pontos mais frágeis e a maior sujeira e a maior podridão que existe dentro dele, que está lá no coração e na mente dele. Eu não consigo olhar a sua mente, eu não consigo olhar a dele. Então, qual é o maior pecador que você conhece com tanta podridão? O pecador é nós Você mesmos. mesmo. Nós mesmos. Eu não sei daquelas coisas podres que tu já fez na vida, como ele disse. Mas tu sabe. Eu não sei do que ele fez já. Eu não sei do que ele fez. Eu não sei. Mas Deus você, sabe. E você também. Mas Deus sabe. É sabe. E você É, também. e nós então, também. o maior pecador que eu conheço, eu, Elton, meu nome é Elton, o maior pecador que eu conheço de verdade, sou quem? Sou eu próprio. Então, eu sei que eu sou o maior pecador. Então, a gente tem que reconhecer que eu sou o maior pecador. Porque quando eu penso que o pecado é maior que o meu, coitado de mim. É aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ele está tudo dizendo lá. Estamos sujeitos e refém o que é a condenação. Então, nós precisamos de quê? Se eu estou condenado, estou refém da morte, eu preciso de quê agora? Deus. E o que mais? Eu preciso de quê agora? Do perdão, Do perdão. da reconciliação com Deus. Reconciliação. Deus, o que mais? Eu preciso de quê? Do Evangelho de Deus. Do Evangelho de Deus. Eu preciso de quê? Restaurar. Restaurar. Eu preciso de quê? O que é que eu preciso? Se unir. Se unir. O que é que eu preciso? Se batizar para lavar os pecados. Você batizar pela vossa pecado. O que é que eu Procurar preciso? uma palavra, né? Proclamar a palavra. O que é que eu preciso? Porque o centurião que perguntou a Paulo o que é que devo Proclamar a fazer, palavra. o que é que devo fazer para ser salvo. Pronto. Tá quase. E aí, então o que é que eu preciso? Esquentou mais. O que é que eu Buscar preciso? Deus. Hã? Buscar Deus. Buscar a Deus. Se eu estou condenado pelo pecado, eu preciso de salvação. Preciso ser salvo. Estou perdido. Estou morto. Eu já estou morto. Preciso de socorro. Preciso ser salvo. Eu preciso ser salvo. Eu estou lá, já queimando, de uma certa forma, no inferno, o diabo me esperando o dia. Estou lá. Esperando a hora que a Então eu preciso de quê agora? De salvação. É salvação que eu preciso. Então a humanidade, por conta que está morta no pecado, está no destino pelo pecado, vamos dizer assim, a condenação eterna, a humanidade precisa de quê? De salvação. Salvação. E desculpa a brincadeira, e não me entendeu mal, não leva pelo nada errado, mas quem já assistiu o Chapolin Colorado? O que é que eu quero que o pessoal diz, hein? O que é que o pessoal fala? Não, o pessoal fala o quê? O que é que o pessoal fala? Quem pode... Ó, e agora, né? Agora tá. O pessoal, ó, e agora? Cadê eles têm a fuga? Ó, e agora? Quem poderá nos defender assim? Cadê esse que tem viu? Ó, esquecendo agora do Chapolin. Então estamos na condenação. Quem poderá o quê? Nos salvar. Aí vem a pergunta, e agora, irmão? Quem é que vai poder me salvar? Aí vem as respostas. Quem é que pode me salvar? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ele é o meu
Salvador. Salvador. Ele é o meu redentor. Ele é o meu Advogado. Senhor, meu advogado. Eu preciso de salvação e agora eu tenho um Salvador, Jesus. Então eu preciso marchar para ele. É que ele leva até o pai. Vai levar o Pai. Irmão, Isso, leva ao Pai, leva também a quem? Ao céu. Tira do inferno, tira das garras da onde? Do inferno. E nos leva aonde? Ao céu. Porque Jesus diz. irmão. Não. Assim, nós somos pecadores, aqueles que têm pecado na terra, né? Porque nem sabe da verdade da palavra assim, nem sabe porque nem escuta a palavra, a verdade. Nem sabe a palavra e não pratica a palavra. Por que ainda não pratica? Vai ter resposta. Mas nós já até falamos. A Bíblia tem uma fórmula melhor e única. Nem sabe e não vão pelo caminho da palavra, né? É porque a Bíblia tem uma fórmula. Tiago, nós já temos no passado. E de lá, sujeitar ao Senhor. Sujeitar. Primeira coisa é se sujeitar a Deus. Aí a segunda coisa é o quê? Resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Olha o que o diabo vai fazer. Às vezes a gente está querendo resistir. Mas qual é o dia que nós estamos dando para Deus? Qual é o dia que você está dando para Deus? Para ser, mas você está dando todo dia para Deus? Domingo. Hã? Só domingo. Pois é, qual é o dia que é para mim estar sujeito a Deus? Só um domingo? Todo dia. Todo dia. Qual é o dia que é para mim estar falando com Deus e decidindo? Todo dia. Por exemplo, eu vou me arriscar e vou trabalhar longe, no meio de pessoas de todo jeito, e ficar longe da escola, da igreja, de tudo. Porque às vezes eu penso que se eu estiver aqui, eu não vou ter trabalho e não vou morrer de fome. Aí às vezes eu não converso com Deus e não me sujeito. E aí eu poder ver uma necessidade, eu enfrento pensando, dizer, não, mas vai dar certo. Quem que sabe? Mas quando eu vou dizer, não, eu estou na mão de Deus, eu estou na mão de Jesus, e eu pergunto a ele, Senhor, é para me comprar aquele carro? Senhor, é para mim para aquele trabalho? Senhor, é para me fazer isso? Senhor, é para me comprar aquela roupa? A mulher comprando a roupa. O mais, Senhor, é para me comprar aquela roupa? É para mim ir para o estádio? É para mim ir para aquele aniversário que meu primo me chamou, e eu sei que lá é só droga e bebida, e eu tenho uma inclinação para isso? Não é verdade? Então, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos estar nos examinando, nos vigiando, e tendo que estar sujeito a quem? A Deus. Mas sabe por que muitas das vezes eu não pergunto a ninguém? Sabe por que a gente não consulta ninguém? Não pergunta nem o pai, nem a mãe, nem o irmão, nem o irmão da igreja, e nem pergunta a Deus? Por que qual vai ser a resposta? Qual vai ser a resposta? Não. Não! Faça isso não vá não, irmão. Se misture não. Vigia, irmão. Qual a resposta? Que a gente sabe que vai ter um não, rapaz. Não é verdade? A gente sabe que vai ter um não. Mas a gente decide fazer com a nossa mente, com a nossa força, com o nosso coração. Rapaz, porque, irmão, tem uma coisa me dizendo. Meu coração, o que é a bicha do coração? Enganoso é o quê? O coração do mundo. Os caras aí morrem, né? Hã? Com aquilo na cabeça, aí às vezes morre, né? Não volta mais pra cá. Justamente, não volta. Então, é por isso. A gente não consulta ninguém. Vai no peito. Vai lá naquela razão. E não quer É nem... o diabo, né, na cabeça. Isso. E nós também, né? Só a gente tem o costume de botar só nele. E esquece que ele deu só um convite, né? Ele soltou só um cavalo. Ele deu só um... Só um pro. Ele deu só um aplicado. E o diabo ele vai só começar. E quer que continue o resto todinho. Pessoal. É nós mesmo. Nós temos que ser honestos. Na hora que a gente abre a nossa vida pro pecado, aí o demônio tem razão. Isso é fronteira. Quem é o pai da mentira? Já. Então, vamos lá, voltando para nós. Quem pode nos salvar? Jesus. Então, eu tenho que conhecer as palavras de quem agora? Jesus. Jesus. Mateus, capítulo 28, vamos abrir lá. Mateus 28. Mateus, capítulo 28. Quem pode ler? Você tem? Começamos já. Do 18 até o
20. Mateus 28, 18 ao 20. Chegando-se, Jesus falou, dizendo, e me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco Ei, todos os ó, dias, até a ei, que consumação água dos séculos. Amém. Amém. Água aqui, ó. Deu para É do O senhor Zidoro. lá, entender? o senhor da câmera. Aqui, Deu para entender? O que mais? Deu para entender? Eu vou lá, né, viu? Sim, já. O que, é que a gente tem? Vamos se aprofundar nesse assunto. Quem foi que falou com o discípulo? Deus, Jesus. Jesus. Né? O que foi que ele falou com o discípulo? No versículo 18. Por me dar toda a autoridade no céu e da terra. Ele está dizendo aqui. Para todas as coisas que tenho mandado. Não, mas vamos lá, vamos por etapa. No 18, o que é que Jesus está dizendo? No 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, e me dado todo o poder no céu e na terra. Isso, só até aí. O que é que Jesus falou? O que Jesus falou? Ele tem todo o Tem poder. todo o poder. Deus é aí. Então, o que é que tem o poder? Jesus aonde? Só no céu? Não, na terra. Só na terra? Não. Ele que tem o poder onde? No céu Céu e na terra. e na terra. Então, quem é que é a autoridade? A vida. Jesus. Está na mão de quem? Jesus. Jesus. Então, é ele que vai dizer. Se ele que tem o poder no céu e na terra, eu tenho que aprender dele. Eu tenho que descobrir dele. Tá certo? Então, vamos lá. Agora vamos ao outro passo. Qual é o outro passo? Entendeu? 19. Aí Jesus vai dizer, vai. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Então, se Jesus tem autoridade, se ele quer salvar, ele vai dar, sabe o que? Agora, uma condição para a salvação. É uma condição, A maneira, né? uma maneira, uma necessidade. Qual é essa condição, segundo a Bíblia? Batizando. Isso. Não. Qual é a condição? Primeiro passo. Qual é a condição? Não, para quem vai ser salvo. Fazer discípulo. Fazer discípulos. Vamos para nós. Para você, qual a condição? A primeira. Pegar a palavra. Pegar a palavra. Mas posterior, antes. Tá aí, no 19. Vamos ler com calma. 19. Portanto. Fazer discípulos de todas as nações. Qualquer canto, todos os cantos. Aí. É, do... 19. Tá no 19. batizando em nome de Jesus. Em nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só um pouquinho. Vamos passar mais. Qual é a primeira condição? Por que vai ser salvo? Qual é a condição? Por que vai ser salvo? Qual é a condição? Por que vai ser salvo? Qual é a condição? Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Antes de ser batizado, antes, tem uma palavrinha aí. Discípulo. Não. Discípulo. Discípulo, isso. É porque é um negócio diferente. Fazer discípulo. Aí eu falo assim, pronto, Fazer perfeito. discípulo. Vai ter outra versão aí. Lê na tua. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de eu ser batizado, o que é que eu tenho que começar a fazer? O que é que eu tenho que começar a ser na minha vida? Um discípulo. São discípulos. São discípulos. Eu tenho que começar a ser ensinado. A ser o quê? Discípulo. Discípulo, a ser doutrinado. Discipulado. Pela palavra. Quer ver? Romanos, capítulo 10, segundo dele, Mateus. Romanos 10. Vamos abrir Romanos. Romanos 10. É, no Novo Testamento, irmão. É, isso. Pode ir, irmão. Depois já, irmão. Depois já. Bem vizinho. Romanos, capítulo 10. Primeiro grande. 16, 6. Capítulo 10. Versículo 14. 10, 14. Como, pois, invocarão Não, perdão. Romanos 10. É. Ele aqui. Romanos 10, 10, 14. Isso, como foi? Deixa eu ler. Depois da gente já vai. Como por invocarão aquele
em quem não creram? E como serão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então pronto, olha só. Então, o que é que ele está dizendo aqui, ó? Como, pois, invocarão em quem não crê? E como crerão naquele de quem não quer? Ouvido. De quem não ouviram. Versículo 17. 17. Romanos 17. Romanos. Não, perdão, o 10, 17. O versículo 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Então pronto, a fé vem primeiro para o quê? Ouvir. Pelo ouvir. 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 Primeira coisa é o quê? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Voz Deus. de Deus. Então, irmão, vamos lá, todo mundo junto. Não vamos perder o foco, porque isso aqui é importante. É uma receita. É um beabá. É uma construção. Lécio, É uma construção de como as coisas podem dar certo. Tá certo? A primeira coisa que um pecador, que uma pessoa que está com a alma comprada pelo inferno por conta do pecado, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer na vida dele é o quê? Acabamos de ver. Ouvir. Ouvir. É dar ouvido A palavra de à Deus. palavra de Deus. Porque 17 de novo. Deixa eu ler aqui, 17. Deixa eu ler aqui, ler. 17. Romanos 10, 17. Sorte que a fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Então pronto. De sorte que a fé vem pelo quê? Eu vou ouvir. Então quem não dá ouvido, quem não tem tempo, ó, como vocês estão tendo, para escutar a palavra de Deus, para ir para um culto, para ler a Bíblia, para descobrir as coisas de Deus, como é que ele vai ter fé? Como é que a fé vai entrar nele se ele não ouviu nada? Se ele não sabe de nada? E como invocarão se não crerem, né? E como crerão se não quer? Se não ouvir. Então vamos lá. Para a salvação, qual é o primeiro passo? Ouvir. Aí quando eu ouço, eu me torno o quê? Um discípulo. Quando eu ouço, eu me torno o quê? Uma pessoa ensinada. Doutrinada. Aí eu aprendi. Aprendi as coisas de Deus. Não aprendi? Não estou escutando? Não estou aprendendo? Não sou discípulo? Qual é agora o segundo passo? E junto com o primeiro que eu vou dar para a salvação. O segundo vamos voltar para Mateus 28. Me tornando discípulo, deu ouvido. E agora? Portanto, ide, né? Fazer discípulos. São discípulos. E agora um discípulo faz o quê? Aquele que aprendeu, aquele que... Ensinar os outros. Batismo. Eu me batizo. Mateus 28. Mateus 28, 21 e 19. 19. Todo mundo achar? Mateus 28, 19. Isso, mas depois, ó. E ensinai toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pronto, deu ouvido, fui ensinado, sou um discípulo. Agora, como discípulo que aprendeu, escutou, ele está me dando a direção, ele está me dando o que é que eu tenho que fazer agora. Aprendi. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer agora? Vou Me batizo. Batizado. ser batizado. Em nome de quê? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu pergunto. Ouvi, aprendi, me tornou discípulo. É um processo, é um tempo. Ou estou com o coração já ali. É o levantar a mão? Não. É o levantar a mão? É o ir para o quarto e me ajoelhar e dizer que aceito Deus? Porque tem pessoas que estão dando essa condição de salvação. Eu lhe pergunto, tem na Bíblia? Então, por que a gente vai para um culto e a pessoa, quem quer o quê? Aceitar Jesus nessa noite. Isso tem na Bíblia? Às vezes você vai para uma igreja renomada e diz, ó, quando você chegar em casa, só ajoelho e faça oração do pecador e peça para Deus entrar no seu coração e você vai ser salvo. Isso tem na Bíblia? Aquele que ouve e aprende, ele escuta as palavras de quem? De Deus. De Jesus, que disse que tinha o quê? Poder, tanto no céu como na terra. Então é ele que dá a condição. Se vem um pastor e diz que conhece a Bíblia e fala outra coisa, aí você vai olhar, quem é que está com o poder? É o pastor dono daquela igreja ou o Jesus, o dono da vida?
Ele é dono da igreja. E E dono da igreja, é dono daquela igreja. Porque Cristo Cabeça, né? Isso, pelo menos é dono daquela, né? Que é dele mesmo, entendeu? É o cabeça, né? É o cabeça. a pessoa, assim, não tá em casa, assim, não precisa nem pra igreja, pode ficar só em casa, orando só em casa de Deus, né? Ensinando a palavra em casa. Ele não vai dar. Porque Jesus, no plano dele de salvação, ele formou um corpo. Ele formou a igreja. Por exemplo, Jesus. Por que ele não ficou só? Ele escolheu o quê? 12. E entre outros discípulos, 12 apóstolos, né? Tinha os outros discípulos que estavam ali. Por que ele não ficou só, como um monge? Só ensinando de longe. Tem que espalhar a palavra. Tinha que esperar para a vida. Eu pensava mostrar como era a comunhão. Quando Jesus disse assim, Pai, eu rogo a ti, não pelo mundo, mas por esses, que eram os discípulos e os que estão por vir. Que eles sejam o quê? Um. Então é todo mundo juntando para formar o quê? Um corpo. Não tem condição. Deus sozinho ser a igreja. E eu não vou buscar a Deus da maneira correta. Porque eu tenho que buscar a Deus. Não, perdão. Com Everton. Eu tenho que buscar a Deus com Everton. O Everton vai ver meu defeito. Vai pensar que está melhor do que eu. Eu vou ver o defeito do Everton. Lá na frente a gente vai brigar, vai sanear, vai discutir. Mas a gente vai aprender o quê? Quando a gente briga, tem que fazer o quê? Se reconciliar. Se reconciliar, se perdoar. Eu vou ver a fraqueza dele e vou tentar o quê? Levar a carga dele, ajudar ele. Ele vai ver a minha. Agora eu sozinho, eu vou me sentir melhor. Vou dizer que todo mundo está errado. E vou ver um bocado de defeito. Vou julgar os outros. Então Jesus pegou Pedro, que negou 3 vezes. Pegou João, o discípulo amado, que colocava, olha só. O João colocava a cabeça no nome de Jesus. Aí pegou Judas, que era quem? O traidor. Pega Tomé, que é o quê que a gente chama costumamente, o pessoal da vida. Não acredita em ninguém. Isso, pega. Deus ainda tem perdão. Deus ainda tem perdão de Jesus. Não é que ele teve ou não teve, ele, posso dizer assim, ele anulou o perdão, ele não aceitou, porque ele fez o quê? Agora, qual é a diferença do pecado de Judas, que vendeu, e a de Pedro, que negou uma vez? 3 vezes. 3 vezes. Ele, um judeu, Pegou na frente do rei, foi ele. justamente todo mundo, e ele até com grito, no outro vez até participando. O judeu, naquele tempo, quando está escrito, quando você enfatiza mais de 2 vezes, na terceira vez, é uma coisa completa em você. Porque às vezes uma coisa é um erro. A outra vez, quando é 3 vezes, é como se fosse, um exemplo, que na essência de Pedro, lá no fundo, poder ter negado 3 vezes, era um poder tão grande que ele conhecia. Estava dentro dele. Foi 3 vezes. Talvez ele nem sabe, como ele disse, se eu vou contigo até o quê? A morte. Mas no ser dele, já estava o quê? Negar Jesus 3 vezes. É muito poderoso 3 vezes. Exatamente. Porque 3 vezes é um ponto que você não tem saída. Não foi assim, rapaz, não foi um vacilo. Não, tem Não tem vacilo. Não foi um erro simples. Foi uma coisa que estava dentro dele. Ele pecou e pecou. Mas para ser pecou, acabou. Aí pode. Porque O mesmo pecado dele é o mesmo do Judas. justamente, vamos colocar na balança, qual é o pior? Nenhum. Mas Pedro foi homem, corajoso. Se arrependeu. E quando Jesus vai olhar no olho dele, Pedro olhou. Rapaz, a vergonha. É a mesma coisa, vamos supor. Acho que ninguém já passou por isso. Ninguém vai não rio não. Aí você está devendo uma pessoa, você está devendo 110 reais, né? Você está devendo, sabe que o cara vai lhe ver. Você já passou dado o pagamento. Como é que você consegue olhar para aquela pessoa? Ele nem olha. Às vezes não olha, atravessado, Passa ali na unha, ele fica com receio fora, passa ali na se rua. esconde, né? Assim. Estava devendo 15 reais, rapaz, aqui. E já- Aí eu chegava. Ei, irmão, não foi que Deus me revelou, não. Vamos lá, então tá vendo a sensação? Aí você imagina Pedro, que ele amava Jesus, ele disse que não ia negar. E ele agora, Jesus vem, ele tem que receber Jesus. Disse que amava, né? Aí você vê em Judas não teve o que? Essa cor? Claro. Ele preferiu o quê? Tirar a vida. E Paulo disse que Deus também deu outra chance até Adão, não foi para ele se arrepender. Só que ele queria botar a culpa em Jesus que deu a mulher para ele, não foi? Foi, o homem é sempre assim, pode ser uma culpa do outro.
Para no pai direto aqui, para ser compreensível. Então, nós precisamos o quê? De salvação. Da onde é que vem a salvação? De Deus. De Deus, de Jesus. Quem é que vai dizer a maneira de ser salvo? Jesus. E nós temos, como nós estamos vendo aqui, a Bíblia está dando resposta para tudo. Para nós fechar aqui antes do lanche, Irmão, vamos parar. se ele perdoou até Marcos. Paulo, né? Sim. Paulo fez coisa pior, não foi? Sim. Assassino. Matar o discípulo dele? Marcos 16. Dizia Mateus, irmão. Diz a Mateus. E virou um profeta. Ele andava com a espada, mas pendurado. Assim, O bicho era bruto. ele tinha pra de matar, que ele tá com a faca usada lá, foi pra derrubar dele. Marcos 16. Logo pro velho, muito da porra. Mas dá pra dar uma salva. 16. Aí tu vai, deixa eu ler, viu? Marcos 16, o versículo 15 e o 16, viu? Vou ler, deixa ele lá. Marcos 16, 15 e 16. Vamos lá. Não, deixa eu ler lá, pode ler. Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Lê de novo. Pode ler. 16 ou 15. Os dois. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Criatura, né? Isso. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha só, quem foi que falou isso? Jesus. Marcos fala a mesma menção do que falou Mateus, só que agora está falando do ponto de vista dele. Ele é completando tudo isso. O que Jesus disse? Ide, para onde? Todo mundo. Todo mundo. Fazer o quê? Pregar o quê? Vamos lá, deixa eu dizer. É pregar a prosperidade? Não, é evangelho. Obrigado. Obrigadão. Quebrou o clima, tá empolgado, vai dizer um milhão de coisas. Eu ia falar e eu não falar. Foi bastante. Eu ia falar e eu não Vai dizer falar. um bocado de coisa, não. Agora é igreja, né? Isso, Foi pregar em trazer de volta o seu amor? Não. Foi pregar em felicidade completa? Não. Foi pregar sobre cura? Foi pregar sobre não ter nenhuma dor na unha? Não. Ele mandou pregar o quê? Agora vai, Zé. O Evangelho. Ele mandou pregar qual o assunto que Deus quer que o homem conheça e seja anunciado. Qual o assunto? Será O batizado. Evangelho. Isso, boa. O Evangelho. Agora pronto para todo mundo. Quem aqui, tirando o César, e nós indicamos o que isso vai. Quem aqui sabe o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Boas novas. Boas novas. O que mais? Sim, essas boas novas é o quê? Salvação. Muito bom. O que mais? Qual o assunto? Qual o conteúdo do Evangelho? O que é o Evangelho? Paz. Paz. Muito bom. O que mais? Alegria, amor. Alegria, amor. O que mais? Se entregar e ser feliz, ser servo de Deus. Se entregar em servo de Deus. Poder de Deus. Gratidão, O poder de Deus. Poder de Deus. Gratidão. Muito bom. Então, Paixão. paixão. Amor. Amor. Muito bom. Então nós precisamos conhecer o quê? O Evangelho. Então existe a pregação do Evangelho. Existe a pregação do Evangelho. Tá certo? Vamos parar por aqui. mas só que tem um aí mais forte, não. Tem um aí que é o mais forte de tudo, né? É o amor, né? O amor é esse. É o amor. Jesus disse: permanece a fé, o amor e a esperança. Entre eles, o maior é o amor. Mais um para lá e a coisa. entrou na terra prometida, né? Entrou não, entrou não. A terra prometida é a terra santa. O que aconteceu? A gente entende mais, porque Israel, é? ele chegou lá, Canaã. bem pertinho lá para entrar, o povo lá cansado, agoniando ele talvez, ele tinha um bastão, aí tinha que a pedra, era para ele tocar na pedra. E a terra de Israel? E só assim um toque, e aquela pedra ia mandar a água, e o povo ia o poder. Por algum motivo dele, pessoal, como o homem que ele era, homem de Deus escolhido, resgatou o povo, mas ele era homem, sujeito ao erro. Em vez de tocar, ele fez o quê? Bateu. Deu uma lenhada lá, pá!
A Bíblia fala que ele pediu a terra. Melhor podcast. Ei, Salomão, agora era discípulo. Deixa eu falar. Vai ser. Viu, soldado? A palavra de Deus fala que ele tocar de feriu. E toda vida que a Bíblia fala em pedra, se refere a Cristo. Entendeu? Então, por essa causa, ele não entrou na terra prometida física. Era a terra de Canaã. Mas só que Deus fez ele entrar numa terra melhor, que foi a espiritual e a terra. Amém. Era melhor que a Ele física. salvou o povo dele. Foi. E você vê quando aparece lá, na transfiguração, aparece Moisés e ele diz que foi com Jesus, né? Eles estavam lá. Então foi isso, ele pediu ali. Com certeza Deus foi uma agressão. Porque às vezes a gente é assim. Vamos pensar, não estou julgando Moisés. Às vezes a gente quer se amostrar um pouco, a gente entra um pouco na vaidade, alguém está perturbando nós, aí você fazer uma coisa mansa, você acaba fazendo uma coisa o quê? Agressiva, para mostrar, para provar. Olhando para ninguém sabe, mas às vezes nós somos assim, não é verdade? Pergunta. Salomão era rei, né? Salomão foi um rei muito conhecido, foi o sucessor de Davi, pegou o trono, a promessa de Deus, e foi um rei que errou muito, mas era um rei escolhido por Deus. E como eu falei no começo, Deus é tão fiel, que até no nosso erro, na nossa coisa que a gente faz, para cumprir a palavra dele, ele deixa aquilo acontecer. É. E foi um caso de Salomão. Mas o Salomão também pecou? Pecou demais. E não o pai também dele? foi Davi. E não o pai dele? Davi também. O pai dele, o Davi. Foi todos pecados. A Bíblia diz, o quê? Mas Eliseu também? Rapaz, a Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões. Eliseu era discípulo de Elias, sucessor, e disse, todos pecaram, a Bíblia está dizendo. Todos foram sujeitos à falha. Elias ficou com medo da mulher. Não, mas isso foi um profeta. Elias ficou com medo. Elias teve a questão do O medo. medo é pecado. Se entregou um pouco, né, pelo momento. Então, todos pecaram. Todos pecados. E a Bíblia não diz, Jesus não. Filho Davi. Rapaz, daí foi que eu, homicida, Adúltero. adulteração de cadáver. Ele tava com 10 mulheres, né? Pelo tempo, a questão de ser não foi adiantando. O que o filho mais pesou em Davi foi a questão dele ter se casado com Betseba, E é ter... Betseba, a Foi, a mulher do Urias, isso. Urias. Não, era a mulher decente, que era o marido dela. Urias. Aí se deitou com ela, o cara tava na guerra, mano. Foi ele que botou, irmão, pra ele ir. Não, era do Golias. O Urias era o soldado do rei. O Urias era o esposo da Betseba. Ele se deita com ela, aí quando ela fala, vou resumir, ela tá gravida, aí ele para esconder a gravidez, chama o homem da guerra para passar o dia com ela, né? E ela como mulher, e talvez eu pensar que porque ela bate nas contas. Aí ele deitando com ela, ele dizia que foi ela dele. O que é que o homem faz quando chega? Em vez de ir para a mulher, vai, né? Vai atrás do Davi, não deita com a mulher. Aí Davi pensa, vai descobrir que vai ter um menino e vai chegar. Aí ele tem que fazer outro plano, plano B. O plano A foi trazer ele e fazer ele ficar dentro de casa e ter relação com ela. Aí de mulher. E o filho que ela estava esperando, ia calcular para ele por cima, como ele teve relação, né? Era dele. Mas como ele não fez isso, aí qual é o plano B dele? Agora tem que matar. Aí tudo isso foi planejado, calculado, tudo planejado. Bem orquestrado. Botou pra ir pra guerra, um dia de frente. Bem orquestrado. Aí esse filho que ela tem, não é Salomão o primeiro. Esse primeiro desse assunto morre. Não é o primeiro, Salomão. Aí Salomão o segundo é porque Salomão é filho de Betseba. Mas não desse ato, desse primeiro. Aí agora vem, Betseba vai, consegue outro filho, desse de Salomão, que é Salomão, Davi já tinha prometido o quê? Para ele o trono. Como Davi era o segundo coração de Deus e Deus confiava, Deus deixou a palavra de Davi. Aí Salomão cresce, filho de Betseba, vai, até se tornar rei. Tá bom? Amém. Amém? Então, ó, 10 minutinhos, vamos lanchar, né?